O canabidiol, o CBD, uma substância extraída da planta cannabis sativa, mais conhecida como maconha, é um importante aliado no tratamento de alguns casos de epilepsia. Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Na entrevista de hoje, um médico que é especialista em cannabis medicinal explica que, além das crises, o canabidiol trata outros sintomas da doença, o que pode representar um salto na qualidade de vida do paciente. Vamos ao vídeo. Hoje, quem retorna como meu convidado aqui no Conversando sobre Saúde é o Dr. Francinaldo Lobato Gomes, neurocirurgião, especialista em neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal. Ele também é integrante da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no Conversando sobre Saúde, Dr. Francinaldo. Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer estar participando e levando essa informação aí a todas as pessoas que precisam. E hoje o nosso tema é o uso da cannabis no tratamento da epilepsia. Para a gente começar, doutor, explica para a gente o que é a cannabis medicinal, né? Esse é um tema polêmico, muita gente confunde a cannabis com a maconha, conhecida mais como a droga e não como a planta, né? Então, desmistifica para a gente essa informação. O termo cannabis medicinal, né, ficou como uma forma de descrever, né, os componentes da cannabis, né, da planta, que tem poder terapêutico. Eu costumo dizer que se esses componentes viessem da cana-de-açúcar ou de qualquer outra planta, ninguém iria se importar, talvez, né? Assim como muitas pessoas não se importam com o uso dos opioides, né? Tramal, tramadol, codeína, metadona, que vem de uma planta também que é a papoula, né? De onde vem o ópio, que na verdade, também tem o seu uso recreativo. Mas com relação aí a cannabis, acabou que ficou um pouco esse estigma aí. E na verdade nem é a planta que é usada, são os componentes que tem na planta que são separados dos componentes que têm efeito recreativo, isso que são usados apenas para fins terapêuticos. O que, na verdade, acontece, como o senhor falou aí, né, com a papoula, e não é só a papoula, tem outras plantas também que têm componentes medicinais e são usados, né? E agora, vamos falar a respeito, né, quais os medicamentos derivados da cannabis medicinal já estão disponíveis aqui no Brasil para o tratamento específico da epilepsia. Quais já foram aprovados pela Anvisa? Além do canabidiol, existem outros? Hoje, atualmente, o único que é liberado para o tratamento de pessoas com epilepsia e, na verdade, para um grupo bem específico de pessoas, são as pessoas que têm a síndrome de Dravet, que é uma encefalopatia grave, né, da criança, a síndrome de Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa. Hoje é o canabidiol que já está liberado para uso em pessoas com essas três síndromes. Isso do ponto de vista, vamos falar assim, em termos de evidência científica, trabalhos científicos, etc. Porém, existe o uso que a gente chama de off-label. Off-label é como se fosse o uso fora dos guidelines, porque muitas vezes nós médicos, a gente se depara com pessoas com determinados tipos de epilepsia para as quais já tentamos todos os tratamentos disponíveis, né? Todos os tratamentos alopáticos, cirúrgicos disponíveis, e mesmo assim a pessoa não melhora. Então, nesse caso, a gente pode lançar mão de outras terapias que ainda mesmo sem a devida, sem o devido respaldo, né, científico, mas que funcionam. Então, para uso off-label, em tese, você pode usar para pessoas com vários tipos diferentes de epilepsia, seja o uso associado a um neuroestimulador, por exemplo, aos medicamentos convencionais que a pessoa já toma, ou mesmo associado a um procedimento cirúrgico ou algum tipo de tratamento. A gente só não é feito uso do canabidiol como primeira opção e isoladamente. Hoje eles são sempre associados às terapias que já existem para o controle das epilepsias.
E o senhor é especialista em cannabis medicinal também. Eu queria que o senhor dissesse como que era a vida de alguns dos seus pacientes, né, antes do uso desse medicamento, antes de ter acesso a esse medicamento. Qual que é a importância dele para esses pacientes? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque hoje nós temos vários medicamentos alopáticos, né, que a gente chama, que são os medicamentos convencionais, que são utilizados mundo afora para tratar pessoas com epilepsia. Só que se a gente pensar bem e olhar de forma crítica, esses medicamentos eles não tratam a epilepsia, eles tratam as crises epiléticas. Então são medicamentos que ajudam a controlar as crises. Só que epilepsia é muito mais do que crise epilética. A crise epilética ela é um dos fenômenos que ocorre em pessoas que têm epilepsia. Mas a pessoa com epilepsia também tem insônia, tem depressão, tem dificuldade de memória, de concentração, tem ansiedade, tem dor de cabeça, tem uma série de outros sintomas que acompanham as crises. Então, o uso dos derivados da cannabis, por serem moduladores de vários sistemas no nosso corpo, ele vem nesse sentido, não só de ajudar a controlar as crises, mas também de melhorar a vida da pessoa como um todo. Então, as pessoas ficam menos ansiosas, elas dormem melhor, elas sentem menos dor, digamos assim, elas têm menos ansiedade. Então, vários aspectos da vida da pessoa melhoram e não somente as crises. Então, a resposta para essa pergunta, né, como é que era a qualidade de vida das pessoas antes, né, do uso dos derivados da cannabis, era assim, muitas vezes a pessoa ficava até melhor das crises, mas não melhorava a qualidade de vida porque ela ficava com insônia, com dor de cabeça, com ansiedade, com dificuldade de memória, esquecimento e várias coisas. Hoje a gente pode trazer essa melhora para elas, além, claro, da melhora das crises. Então, é que melhorou muito a qualidade de vida das pessoas com epilepsia, a popularização, né, cada vez maior dos derivados da cannabis. E quem vai avaliar esse paciente e prescrever, doutor, é o neurologista? Então, hoje existem, em tese, hoje qualquer médico, né, inclusive profissionais de outras áreas, como, por exemplo, dentistas, por exemplo, né, para determinadas situações, algumas outras especialidades, como a oftalmologia, podem prescrever, porque o que a gente tem percebido é que o uso dos derivados da cannabis ele tem se aplicado a vários tipos de doenças, não só do sistema nervoso, mas doenças reumatológicas, doenças alérgicas, doenças osteoarticulares. Atletas, por exemplo, de alta performance têm usado bastante para o controle da dor, enfim. Mas dentro da né, do sistema nervoso, os neurologistas, os neuropediatras, os neurocirurgiões, os psiquiatras e os geriatras e os anestesistas são os que mais, digamos assim, prescrevem o medicamento para tratar principalmente epilepsia, dores crônicas, dificuldade de memória, doença de Parkinson e outros. Tem um uso grande, então, né? E, doutor, como tem acesso a esses medicamentos, né? Já é possível conseguir pelos convênios, na rede pública? Já se popularizou mais também o acesso? Bom, hoje existe uma ampla variedade de composições disponíveis para uso, algumas mais industrializadas, outras ainda mais artesanais, algumas nacionais, outras importadas, mas já existe uma grande variedade de medicamentos, de composições, vamos falar assim, disponíveis. E de pouco mais de 2 anos para cá, surgiram formulações industrializadas que podem ser adquiridas nas farmácias. Então, existe uma produção nacional aqui de uma indústria farmacêutica nossa aqui do Brasil, que produz o composto, que é o CBD, que você compra com uma receita médica na farmácia, em toda a rede, praticamente em toda a rede de farmácias do Brasil. E já agora, recentemente, a composição com THC também já está disponível em algumas farmácias.
Então, e as outras formulações, então, é adquirido mediante processo junto à Anvisa, porque eles ainda não são, digamos assim, vistos como medicamentos mesmo, eles ainda precisam de uma liberação da Anvisa para poder adquirir. Mas hoje esse processo todo tem demorado 15 a 20 dias no máximo para que a pessoa possa estar adquirindo o medicamento. Com relação a preço, é algo ainda que impacta, né, as pessoas, porque principalmente por conta do poder aquisitivo, né, da grande maioria da população brasileira, e também o fato de que as pessoas já gastam muito com remédio, né? Então, você pega uma pessoa com epilepsia, ela já toma 2, 3, 4, às vezes 5 medicamentos. Então, isso aí já é um gasto para a pessoa. Aí vem mais a questão do óleo, que acaba introduzindo um outro gasto. Mas esse preço tem caído bastante com a entrada de novas formulações, com a diminuição da burocracia, de tal forma que hoje dificilmente uma pessoa não consegue utilizar o medicamento. Agora, a disponibilização na rede pública, por exemplo, acho que só no estado de São Paulo que foi aprovado, né, o fornecimento pela rede pública. Nos outros estados, aí, claro que alguns pacientes acabam judicializando isso junto às operadoras de saúde ou mesmo junto às secretarias estaduais e municipais de saúde, e alguns conseguem mediante ordem judicial, mas ainda não é um medicamento que seja, digamos assim, distribuído gratuitamente, né, na rede pública nem na rede privada, a não ser no estado de São Paulo, que foi aprovado, né, essa lei, que eu acho que deve estar entrando em vigor aí esse ano aí para poder estar disponibilizando na rede pública. Nas farmácias, o senhor tem ideia do custo, mais ou menos? Depende, por exemplo, da concentração. Os medicamentos menos concentrados custam entre R$200 e R$300 um vidro, que dá para mais ou menos um mês e meio de tratamento. E as formas mais concentradas chegam a variar aí entre R$2.500 e R$3.000. Um vidro que dá para muito tempo, né? Porque como ele é mais concentrado, então a pessoa acaba tomando uma quantidade menor. Mas essa é a faixa de variação vamos falar assim, para um vidro. Aí a duração vai depender do quanto que a pessoa toma. Tá? O senhor falou também que está liberado, além do CBD, o THC. O senhor pode explicar um pouquinho a diferença entre os dois? No nosso organismo, existem receptores para essas substâncias. Os receptores CB1 e CB2, que a gente chama, são os principais. E os medicamentos, tanto o CBD quanto o THC, eles atuam nesses receptores, porém de formas diferentes. O CBD, ele tem um efeito mais de controle emocional, redução de crises, melhora comportamental e um efeito muito mais no controle do apetite. Já o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o outro componente, ele tem um efeito um pouco mais sedativo e já com algum efeito meio que alucinógeno, um efeito muito mais, digamos assim, recreativo da planta. Mas ele tem um efeito muito potente também nos processos inflamatórios e no controle da dor. Então, hoje, a gente tem reservado o uso do THC, né, a adição do THC no componente, para pessoas que sofrem de dores crônicas, então pessoas que têm fibromialgia, por exemplo, que é uma doença que dói o corpo todo, principalmente, pessoas que têm dores neuropáticas, aquela neuralgia do trigêmeo, neuralgia pós-herpética, né, que dá aquela do vírus do herpes, aí a gente usa o THC por causa do controle da dor. E também em pessoas que têm muita alteração de comportamento, que a gente costuma ver muito isso em pessoas com Alzheimer, né, com a demência, numa fase mais avançada. A pessoa fica agressiva, ela fica irritada, ela não dorme, o temperamento muda. Então, esse controle desse comportamento mais exuberante é o THC, e tem dado um efeito muito melhor. Então, hoje,
praticamente o THC a gente adiciona na fórmula. Quando eu falo a gente adiciona, não é que a gente vai lá e adiciona, é que a gente dá preferência para os compostos que já tem THC para esse grupo, né? Pessoas com alteração de comportamento e pessoas que sofrem com dores crônicas. Bom, esclarecido esse ponto, vamos voltar lá para o canabidiol, ou CBD, né? No caso dos pacientes com epilepsia, eles têm efeitos colaterais? Hoje, os efeitos colaterais que são descritos são bem, digamos assim, bem poucos. Um deles é o aumento do apetite, que, aliás, para algumas pessoas é até muito bem-vindo, porque pessoas que tomam 3, 4, 5 medicamentos, às vezes elas não conseguem nem se alimentar adequadamente. E, às vezes, pode haver um aumento do trânsito intestinal, então, às vezes pode causar diarreia, pode causar um incômodo no abdômen, geralmente nos primeiros dias de tratamento. E para algumas pessoas que usam remédio tarja preta, como, por exemplo, clobazam, nitrazepam ou clonazepam, o óleo, né, o CBD, pode causar sonolência excessiva. Então é como se o efeito dele se somasse ao efeito sedativo desses medicamentos e a pessoa sentisse muito sono. Esses efeitos são bem pequenos, com ajuste de dose a gente consegue contorná-los de uma forma bem satisfatória. E doutor Francinaldo, assim como ocorre com outros medicamentos, a cannabis ela pode não ter o efeito desejado no tratamento da epilepsia? Pode sim. Aí hoje a gente sabe que o tratamento é bem individualizado. A gente introduz o medicamento e vai ajustando a dose, sempre mantendo a expectativa da pessoa, né? A gente não gera nenhuma expectativa exacerbada em torno do tratamento. É interessante isso porque, às vezes, o mesmo composto produz efeitos diferentes em pessoas diferentes. E, às vezes, a mesma pessoa tem efeitos diferentes de compostos diferentes, mesmo que seja na mesma concentração, mesmo que seja assim, iguaizinho, sabe? Então, a gente acredita aí que existe sim algum fator individual que determina por que um determinado componente vai fazer bem para uma pessoa e não faz para outra. Então, às vezes, o tipo de planta, o solo onde ela foi cultivada, o clima da região onde ela foi produzida, o processo como ela foi preparada, a embalagem, às vezes até o transporte, a exposição à luz. Então, isso tudo, às vezes, acaba interferindo na resposta que uma determinada pessoa vai ter. E também tem a questão individual. Então, às vezes, a pessoa é mais motivada para o tratamento, às vezes a pessoa que já não tem mais aquela discriminação toda, já quebrou essas barreiras, tende a ter uma resposta diferente. E existem alguns testes genéticos hoje que já estão sendo, digamos assim, aprimorados para determinar qual o tipo de componente ou qual o tipo de cepa de planta ou a planta de qual região vai fazer bem para um determinado tipo de pessoa. Então, a gente está caminhando para um tratamento cada vez mais individualizado, não só da cannabis, tá? Isso já é feito para câncer, por exemplo. Então, hoje a gente já sabe para qual pessoa um determinado remédio, um determinado quimioterápico vai fazer bem para tratar o câncer e para qual não vai. E esse caminho está sendo tomado também para o tratamento com cannabis. E, doutor Francinaldo, para a gente encerrar, eu já ouvi relatos de pessoas que cultivam maconha em casa, muitas vezes no ato ali de desespero, para dar para os familiares doentes, né? Isso, além de legal, pode ser perigoso para esse paciente? Sem dúvida nenhuma. É claro que houve uma época no Brasil em que isso era necessário, porque imagina um pai, uma mãe que vê o filho ter 30 convulsões por dia, que já está tomando todos os medicamentos possíveis e não melhora, e que viu na planta, né, no extrato, no óleo, no chá, que seja, digamos assim, uma maneira de amenizar aquele sofrimento, de trazer qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma que isso foi, inclusive, o que desencadeou, né, todo o movimento que hoje a gente já tem até o
o óleo disponível nas farmácias. Então, foi graças à atitude dessas pessoas aí, bem lá atrás, que hoje a gente está podendo até falar muito mais desse tema aqui, porque antes nem se podia. Mas isso aconteceu lá atrás, hoje não é mais necessário fazer isso, tá? Primeiro porque, além de ilegal, como você mesma já colocou, apesar de que hoje é possível solicitar autorização para o plantio, mas tem algumas regras que têm que ser cumpridas. A questão também está no processo de extração do óleo, né? Porque como você está de uma forma artesanal, você não sabe o que está extraindo, você não sabe a quantidade do que você está extraindo, você não sabe a pureza do que você está extraindo. Então, claro, no momento em que não se tinha nada, não se podia, né, comprar, não se podia nem falar muitas vezes do tema, isso foi necessário. Mas hoje não mais. Hoje a disponibilidade já está bem ampla. Basta procurar, claro, um profissional adequado, fazer as consultas, ter o acompanhamento e, claro, fazer uso de formulações já bem seguras, bem dosadas, com controle de qualidade, para que você saiba o que está administrando ali para o paciente e possa acompanhar os efeitos junto a uma equipe médica. A gente ainda tem alguma dificuldade com alguns colegas médicos que ainda não se sentem confortáveis em prescrever, alguns até se recusam, é natural isso, a gente entende perfeitamente, mas essa barreira está sendo cada vez menor e a gente crê que em breve aí vai ser tão popular, talvez, tão bem utilizado quanto qualquer outro medicamento que a gente já utiliza atualmente, de forma a não ser mais necessário que as pessoas plantem isso, que tenham a planta nas suas casas e que façam o processo de forma artesanal. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite aí mais uma vez e vamos novamente levar informação, né? Informação de qualidade, informação relevante, para que essas barreiras sejam quebradas, as barreiras políticas, as barreiras econômicas, as barreiras de conhecimento, para que o uso seja cada vez mais difundido, claro, dentro dos critérios estabelecidos, e mais pessoas possam se beneficiar. E para você que está nos ouvindo, você acompanhou aí a entrevista com o Dr. Francinaldo Lobato Gomes. Ele é neurocirurgião, especialista em neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal. Ele também é integrante da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Para acompanhar o trabalho do Dr. Francinaldo, o canal dele no YouTube é Instituto Dr.Francinaldo. E tem também as redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que bom que você ficou comigo até aqui. Epilepsia é um tema que eu sempre trago aqui no canal, inclusive tem um outro vídeo sobre canabidiol na playlist Epilepsia, se você quiser confira, mas eu procuro sempre gravar novas entrevistas para atualizar as informações. E se você ainda não é inscrito no canal, gostaria de pedir que você faça a sua inscrição, acione o sininho para você ficar sabendo sempre que um novo vídeo for publicado. Se puder, deixe também o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo para que essas informações possam chegar ao maior número possível de pessoas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima entrevista.